Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Vamos falar hoje sobre a adoração. Muitas vezes as pessoas passam por problemas que deixam a pessoa sem o chão, tira o chão. Você já passou por algo que tirou seu chão? Tudo estava normal, tudo estava bem e de repente algo aconteceu que você não imaginava e aquilo muda toda a situação. Aí aquilo que estava bem, que estava. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que está trabalhando, que ela tem o seu trabalho e depois ela perde o seu emprego. Aí ela perde o seu salário. Muda tudo na vida dela. Tudo que ela podia fazer antes, ela não pode mais. Se torna, às vezes, um terreno que era fértil, às vezes passa por um tempo de seca. Quando a chuva de Deus, ela não bate na terra, ela não desce ao chão, começa a ficar uma terra seca. E uma terra seca, ela não dá frutos. É uma coisa muito difícil. Quem nunca já passou por problemas financeiros, por problemas às vezes familiares, problemas na saúde, que a pessoa estava totalmente bem e de repente ela começa a enfrentar algo na saúde e muda toda a situação, porque abaixo de Deus, né, a nossa saúde é tudo. Uma pessoa com saúde, ela pode trabalhar, ela pode fazer várias coisas, cuidar bem dela, cuidar das tarefas dela, do trabalho, da família, de tudo. Mas uma pessoa quando ela está enferma, tudo na vida dela muda. Tem pessoas que eu já tive gripe e é assim, às vezes quando uma pessoa está gripada, está resfriada, ela perde o sabor, né, dos alimentos. Ela vai se alimentar e a boca às vezes amarga por causa dos remédios que afeta às vezes o fígado e começa a ter um amargo na boca, ela perde o sabor e tudo muda. É muito ruim quando isso acontece. Por isso que devemos cuidar da nossa vida espiritual, pedir chuvas de bênção em nossas vidas. Chuvas de bênçãos. Quando a gente fala em chuvas de bênçãos, tem pessoas que acham que é só na área financeira. Essa é necessária, porque a área financeira, quando você prospera na área financeira, você passa a cuidar bem de você, da sua família e você pode ajudar outras pessoas. É muito bom poder dar, é melhor dar do que receber. Mas quando uma pessoa ela está enferma, é o principal, abaixo de Deus é a saúde, é a restauração, é a vida de volta. Ela está no lugar que ela sempre esteve, cuidando de tudo que Deus entregou para ela. Abaixo de Deus, a nossa saúde. Cuide bem da sua saúde mental. Quantas pessoas com problemas de ansiedade, problemas de depressão, de síndrome do pânico, pessoas que não saem na porta porque está passando por uma situação dessa. É uma situação muito complicada. Eu já tive depressão, eu já passei por síndrome do pânico. É uma coisa que é muito difícil para um ser humano. E isso tudo devemos estar pedindo a proteção de Deus. E quando nós buscamos a Deus, mesmo aqueles que já estão, tem pessoas que nesse momento, infelizmente, estão no fundo do poço. Tem outras que Deus já tirou de lá, porque elas já clamaram, porque elas já saíram daquele lugar. E às vezes a gente passa por situações como essas, como eu já fui para o fundo do poço, porque a depressão leva o ser humano lá para o fundo. O único lugar que tem é olhar para cima, é olhar para os céus, é pedir o socorro de Deus.
E Deus envia seus sinais e ele envia o seu socorro. Olha, uma terra que estava seca fazia 3 anos e meio, porque o profeta orou e não choveu mais. O profeta Elias, ele orou e não choveu mais naquela terra. E quando foi depois de 3 anos e meio, o profeta orou novamente e a chuva voltou. E Elias era um homem como nós, um ser humano, mas ele era um homem de Deus, um homem temido, um homem que tinha o temor do Senhor e era um homem de Deus, era um profeta. Você acredita em profeta? Deus faz profetas hoje em dia, mesmo quando fez no passado. Nós devemos viver pela fé, não pelo que vemos. Tem pessoas que só olham o mundo natural, aí elas sofrem, elas às vezes acusam outras pessoas que estão passando por sofrimento, mas às vezes acontecem coisas na vida da gente que é para a gente se aproximar de Deus, que é para a gente buscar mais a Deus e entender que nós somos total dependente deles, porque uma das primeiras coisas que às vezes afasta as pessoas de Deus é quando as coisas estão tudo bem. Quando está tudo bem, às vezes tem pessoas, não são todas, umas são gratas, mas veja, teve aqueles 10 leprosos que Jesus curou. Ele curou os 10, mas quem voltou para agradecer? Só um voltou. Então, às vezes as pessoas pedem cura, pedem milagres, pedem uma vida de fartura e Deus abre as portas dos céus e Deus concede. Mas aquelas pessoas, quando recebem a bênção de Deus, elas viram as costas para Deus. Não é que elas se tornem pessoas ruins, mas elas não oram mais com o mesmo fervor. Elas não buscam a Deus. E Deus é santo. E Deus, ele tem que ter o seu lugar, primeiro lugar em nossas vidas. Ele, a nossa adoração a ele, sabe aquela pessoa que tem muito dinheiro, mas ele continua juntando, colocando alguma coisa lá, porque ele sabe que se tiver uma emergência, ele pode contar. Aquele homem bom, aquela mulher boa que tem suas finanças já ali, ó, tudo, ela sabe que ela já fez um futuro para ela nas finanças, mas ela continua guardando alguma coisa porque ela sabe que se ela vê alguém precisando, ela pode ajudar, ela pode e não vai fazer falta para ela no futuro dela. Então essa pessoa é chamada de prudente. Nós com Deus temos que ter prudência e buscar a Deus diariamente, mostrar o nosso amor, a nossa fé, tanto na hora que estamos necessitando, porque quem nunca precisou de um socorro de Deus, tanto nessa hora que estamos precisando, quando na hora que Ele manda a chuva, que Ele vai mandar a chuva. Se você está passando por um problema que você acha que ele não tem solução, pois eu vim te animar, porque Deus, ele vai mandar a chuva que você está precisando. A tua terra vai brotar, porque olha, a palavra de hoje é essa, e a palavra de Deus não volta vazia. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 em diante. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá. Disse ele, 7 vezes. Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa, com o cinto, correu à frente de Acabe
por todo o caminho até Jezreel. E a chuva desceu novamente. O profeta orou, um homem como eu, como você, um ser humano, meu irmão, minha irmã, ele orou adorando a Deus, ele ficou, olha a posição dele, ele dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos e ficou adorando a Deus, pedindo a Deus a chuva, que a chuva descesse. E ele pediu para o seu servo, vai e olhe. E ele olhava para ver se tinha sinais de chuva, e 7 vezes, imagine, aquele jovem indo para ele e falando, oh meu Senhor, só não tem nenhum sinal de chuva. E ele continuou adorando a Deus, ele continuou de joelhos na mesma posição, ele não mudou a posição dele de adoração, de pedido, de se humilhar perante o Todo-Poderoso. E essa certeza de que Deus escuta as nossas orações e que nós temos o temor e o amor a Deus sobre todas as coisas é o que faz com que a chuva desça e que Deus vai te dar um sinal de que Ele está molhando a tua terra. Presta atenção, terra seca nunca mais, vem chuva em abundância. Agora agrada a Deus. Pega essa palavra para você e coloca na sua mente, guarda ela dentro do teu coração como um sinal de Deus para a tua vida. Aquele homem, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem e ele creu que Deus estava enviando a chuva tão necessária, que depois que orou novamente, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Essa é a palavra de Deus em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Porque Elias, ele orou e Deus novamente enviou a chuva. E a terra novamente ela produziu os seus frutos, pois novamente vem coisas boas para a tua vida. Deus vai enviar a chuva necessária para a tua vida. Esse é um sinal de Deus, é a palavra de Deus. Quando Deus fala, se você não duvida da palavra de Deus, você recebe a chuva necessária. Deus está enviando uma grande chuva para o seu povo, porque vai dar frutos. Alegre o seu coração. A chuva necessária que você tanto pediu para Deus, ela chegou. E este é o sinal da chuva de Deus. Não duvide dessa palavra. Vamos orar o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nossas vidas não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, porque Deus está enviando as chuvas para que a nossa terra dê frutos, frutos que alegram o nosso coração e o coração de Deus, porque Deus se alegra quando os seus filhos estão prosperando e estão fazendo a sua obra. O que é a obra de Deus? Cuida bem de você, ama teu nosso Deus e Pai Todo-Poderoso em primeiro lugar, cuide bem de você que é o templo do Espírito Santo, ama teu próximo como a ti mesmo, faça o bem, não devolva o mal com o mal, faça o bem, não seja inocente, se cuide, silencie com suas coisas, agradeça a Deus e faça a sua parte aqui na terra e Deus vai te abençoar, porque quem olhar para você vai ver que foi Deus que enviou essas chuvas para a tua vida, para a glória do nome dele. Se você crê, diz amém, eu recebo e tomo posse. Escreve no canal, escreve amém, eu recebo a chuva necessária na minha vida, a chuva que vem de Deus. Coloca, escreve, dá legalidade e deixa o teu like para que esse canal ele cresça e abençoe mais outras pessoas com a palavra de Deus. Vamos orar o Salmo 23,
ore junto comigo e depois guarda no teu coração a chuva necessária. Está chegando na minha vida. Declara, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de toda perversidade humana, do homem sanguinário, de toda maldade espiritual, de todos os caminhos fechados. Desbloqueia, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente as nossas vidas, nossos lares, famílias. Abençoa as pessoas, os idosos, as crianças e os animais, e livra-nos, Senhor, de todo mal e de todo perigo. Dai-nos livramento de morte, Senhor, e nos abençoa com teu infinito amor. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.